Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa quarta semana do mês dedicado aos cirurgiões plásticos. Como vocês podem perceber, hoje a gente está num ambiente um pouco diferente, em razão do coronavírus, do seu alastramento. Estou hoje de home office, mas eu não poderia deixar de cumprir a promessa feita a vocês todos. E hoje nós falaremos sobre julgados. Como vocês podem se recordar, na primeira semana falamos sobre publicidade e ética, na segunda semana falamos sobre responsabilidade civil e sobre a aplicação desses pressupostos à realidade dos cirurgiões plásticos. E na terceira, o último vídeo, nós falamos sobre medidas preventivas. E hoje, nesses dois julgados, eu espero que nós façamos um apanhado de todas essas noções, fechando de forma efetiva tudo que vocês precisam, tudo não, né? Mas a base do que vocês precisam saber para se resguardar dos perigos jurídicos, dos riscos jurídicos que existem na sua atividade. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos para o primeiro julgado. Como vocês podem ver, é uma ação indenizatória. No caso, são cobrados danos estéticos, materiais e morais, cumulados com obrigação de fazer, que nós verificaremos a seguir, que é a obrigação de fazer nova cirurgia ou pagar para que outro o faça. Na sentença, no juízo de piso, no primeiro grau, foi julgada procedente, né? Então, o médico foi condenado a pagar tudo isso. Essa sentença é do final de 2017, o julgado em questão é de novembro de 2019. Então, foram arbitrados valor do dano estético, R$ 15.000, valor do dano moral, R$ 15.000, ambos atualizados monetariamente, né? A contar da sentença. Então, pensem, desde outubro de 2017, esse valor vai sendo corrigido e também a juros de mora a partir da citação, então, do primeiro momento em que o médico foi chamado a defender-se. E, além disso, foi arbitrado que custeasse uma nova cirurgia plástica nas mamas da autora, num valor que não poderia exceder R$ 13.000. Ainda, o médico em questão foi condenado a pagar a sucumbência dos advogados, né, em 10% do valor da condenação em geral. O referido médico ele entrou com a apelação, por óbvio, né? E nessa ocasião ele alegou as seguintes coisas. Então, primeiro argumento, não houve erro médico, mas complicação devido ao organismo da apelada, que gerou uma contratura capsular, sendo necessária cirurgia adicional para reparação. Segundo argumento, a escolha da prótese mamária foi realizada pela autora, com auxílio da fornecedora de prótese diretamente. Então, o médico se tira aí dessa escolha. Terceiro argumento. A autora e a apelada não seguia os procedimentos corretos durante o pós-operatório, o que influenciou o processo da cicatrização. O quarto argumento, que a perícia médica era incompleta e não servia de prova, devendo ser produzido um novo laudo médico. O quinto e último, que a responsabilidade do médico é de meio e não de resultado, e não restou configurada a culpa em qualquer das suas modalidades. Pelo que nós já estudamos, vocês podem ver que esse último argumento não vai colar. Mas vamos lá, vamos seguir. Ocorre que o recurso do médico foi provido em parte. Então, parcialmente, o juiz acatou esses argumentos. Vamos verificar quais são. Então, pelo menos, vamos conhecer aqui qual que é a base da história que gerou esse processo. Então, a autora moveu a ação contra o réu porque ela contratou uma cirurgia plástica nas mamas, especificamente uma mamoplastia, com inclusão de prótese mamária, e no valor de R$ 5.880. Sustenta que após a sua realização, a cirurgia sob comento não atingiu o resultado esperado e prometido pelo réu, uma vez que os mamilos adquiriram tamanhos desproporcionais e uma das mamas deslocadas, sem contar as horríveis cicatrizes apresentadas, o que resultou na realização de uma segunda cirurgia plástica para a reparação da primeira, cujo resultado não alcançou aquele prometido pelo réu, agravando-se ainda mais o dano estético em suas mamas. Então, vocês podem ver, daí ela diz que houve dano estético, moral e material, e ela queria ser reparada disso. Aqui é toda a história do processo, etc. e tal. Vamos seguir ao que interessa. Então, o que diz o desembargador, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o ponto? Primeiro, a responsabilidade civil do cirurgião plástico foge à regra
da obrigação de meio aplicável aos demais profissionais da área médica. Constitui obrigação de resultado, uma vez que o paciente procura um médico com o intuito de melhorar sua aparência, aquilo que nós sempre dissemos. Ele cita aqui o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, demonstrando a mentalidade dos julgadores em geral, e vale observar que o Carlos Roberto foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, então ele faz escola nesse sentido. Diz ele, a obrigação que assumem é de resultado. Os pacientes, na maioria dos casos de cirurgia estética, não se encontram doentes, mas pretendem corrigir um defeito, um problema estético. Interessa-lhes principalmente o resultado. E segue o desembargador. O simples fato de ser obrigação de resultado, no entanto, não torna objetiva a responsabilidade do médico, que continua a ser a subjetiva, isto é, que ainda depende da configuração de culpa. Desloca para o médico o ônus de demonstrar que eventual insucesso da cirurgia decorreu de fatores externos que influenciaram o resultado do procedimento. Então vamos entender. O cirurgião plástico, diversamente dos demais médicos, tem que chegar a um resultado. Não basta que ele empregue os meios adequados. Todavia, ainda assim, ele tem a oportunidade de demonstrar que não é o culpado. A inversão do ônus da prova, então cabe a ele, geralmente, quem deve comprovar o que demanda é o autor. Mas, nesse tipo de caso, como existe uma assimetria de informação, inverte-se o ônus da prova e cabe ao médico fazê-lo, tá bom? Então aqui foi determinado e foi dado ao médico, vejam vocês, o prazo de 15 dias para apresentar prontuário médico da autora com toda a documentação pós-operatória, pré e pós-operatória, dentre as quais fotos tiradas da mama da autora anteriormente ao procedimento cirúrgico. Então vejam vocês como é importante, justamente nós pegamos a terceira semana só para falar sobre medidas preventivas, porque resta sempre ao médico ter a documentação, não importa o que aconteça, para demonstrar em juízo posteriormente. Então, deu-se ali o prazo de 15 dias. Se você tem um serviço jurídico de planejamento, você teria tranquilamente a possibilidade de chegar em juízo confiante, porque você sabe que você fez tudo adequadamente. Então, vamos lá, vamos seguir. E daí, o que disse o perito no caso? Apresenta o enquadramento somente de parte do tórax da pericianda, mais especificamente da região mamária, em tomadas frontal, lateral direita, lateral esquerda, oblíqua direita, oblíqua esquerda e posterior. Nenhuma fotografia apresenta a pericianda em corpo inteiro, o que nos impossibilita a verificação da proporcionalidade dos diversos segmentos do corpo, como, por exemplo, a altura do segmento torácico em relação à largura. Desta maneira, continuamos sem um referencial objetivo para análise da indicação cirúrgica, da técnica cirúrgica escolhida e de sua execução. Vejam, então o perito fala, não tem condição de verificar porque não foram tiradas as fotos como deveriam para que se analise um quadro total. Diz ainda o julgador, não há se falar em perícia médica incompleta, vez que os quesitos deixaram de ser respondidos pela falta de documentação para análise das questões propostas. O ônus da prova foi invertido e incumbia ao réu apresentar documentos para análise da adequação cirúrgica, da cirurgia, o que não foi realizado em contento. Então vamos um pouco mais para frente. E lembre-se que um dos argumentos usados pelo médico na sua apelação era de que a prótese escolhida tinha sido feita de forma direta da autora com o fornecedor. E sobre isso diz o julgador. Destaca-se que, em relação à escolha da prótese mamária, o réu admitiu em contestação que a autora pediu para colocar a prótese maior, e após sua análise, ele confirmou a possibilidade de colocar uma prótese maior. De todo modo, como já ressaltado, a responsabilidade do réu é de resultado, e considerando ser ele a autoridade no assunto, e a autora ser leiga, é a tal da assimetria informacional que a gente sempre fala, caberia a ele apontar a prótese correta para que o resultado fosse satisfatório. Quanto à não adoção de procedimentos corretos durante o pós-operatório, tais fatos restaram controvertidos em réplica pela autora e não provados pelo réu, cabendo a ele demonstrar através de anotações durante o pós-operatório que a autora não adotou os procedimentos necessários para sua recuperação. Esse já é o segundo argumento. Mas vejam vocês. Então, no primeiro, talvez não interessado em discutir com a paciente e cliente, o médico optou por aceitar a prótese que ela havia indicado.
Então, às vezes, ela não deseja de ficar com as mamas maiores, ele não quis discutir muito, não verificou satisfatoriamente se isso seria saudável ou não. No segundo caso, vejam, um problema de anotação, um problema de falta de orientação jurídica para que o médico, como o médico se relacionaria com a sua paciente no pós-operatório, né? E é uma das medidas que eu acho que a gente citou, que é o follow-up pós-operatório, você acompanhar, tentar orientar, mas você vê que está havendo uma resistência, só anota, né? Claro que você já parte de um pressuposto que existe a anamnese adequada, existe uma ficha de anamnese cuja a paciente assina também, você tem o contrato de tratamento, você tem o termo de consentimento não genérico, mas específico. Enfim, tem uma série de medidas que tirariam o réu desse local onde ele está. Então, lá, danos estéticos. A magistrada sentenciante, o juiz de primeiro grau, julgou procedente a pretensão da autora de recebimento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000. Daí diz o julgador: forçoso reconhecer que, para que seja passível de indenização, o dano estético deve assumir caráter permanente. Então veja, o que ele reparou aqui, o julgador, é que o próprio perito indicou que esse tipo de dano estético poderia ser resolvido por uma outra cirurgia. E daí ele ainda cita aqui alguns julgados, observando o seguinte: então, dano estético, cicatriz decorrente da necessidade de cirurgia de emergência, possibilidade de reparação, conversão em danos materiais, custo da cirurgia reparadora. Então, o dano estético ele não deveria ocorrer de forma simultânea ao dever de indenizar para uma nova cirurgia. Se você tem um meio de terminar com o dano estético, é isso que deve ser pago. Diz ainda, ele cita ainda o Rui Stocco, que é um grande doutrinador do direito, e fala: o dano à estética pessoal é espécie de dano moral. Desse modo, o dano estético acarreta um dano moral. Porque, obviamente, o dano estético não existe por si só. O que existe é um sofrimento por você ficar mais feio, né? Enfim, isso vai muito de jogador a jogador, como vocês vão ver no próximo julgado, mas é uma linha de argumentação que até me parece bastante coerente, né? Às vezes, os autores vão querer acumular diversos tipos de dano e isso não é muito justo, certo? Nesse caso, o julgador foi bastante razoável. Ele não mudou o valor dos danos morais, deixou do jeito que estava. Aqui ele justifica tal. E a sucumbência, ele mudou porque, como o recurso foi parcialmente provido, já não caberia mais ao médico pagar por tudo sozinho. Ele paga por 2/3 das custas e 10% dos honorários advocatícios aos advogados da autora, e ela paga 1/3 e 10% do valor econômico da sucumbência aos advogados do réu. Mas ela tem benefício da justiça gratuita, então ela fica isenta disso. Pois bem, minha gente, foi isso então. Ele estava num quadro muito ruim, que pôde ser um pouco melhorado pelo advogado, que fez um bom trabalho, argumentou razoavelmente, mas vejam vocês como é muito mais importante que você tenha um cuidado preventivo, né? Então você tem uma atuação de compliance, de direito médico preventivo, que foi justamente o que a gente quis ressaltar no nosso terceiro vídeo, na terceira semana. Agora o segundo caso e último de hoje, né? Então, uma ação indenizatória, na qual foi condenado o médico em questão a pagar por danos materiais R$ 11.468,42 e por danos materiais no valor de R$ 30.000, que são corrigidos desde o ajuizamento, então desde a petição inicial, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês. Desde a citação, condenou o réu no pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios, no valor de 10%, tá bom? Existia ainda no polo passivo o Hospital São Conrado, onde acho que foi procedida a cirurgia, mas este não foi condenado. Foram julgados improcedentes pedidos com relação ao hospital. Mas vamos ao que interessa. Então, o réu apelou da decisão, ele aduziu que as dificuldades de cicatrização não decorreram do ato cirúrgico, tampouco de conduta inapropriada do médico. Ele disse que, na verdade, a autora retornou apenas 15 dias após a cirurgia, quando deveria tê-lo feito em 3 dias. Também do fato da autora ser fumante, que contribuiu para a má cicatrização, como foi confirmado pelo laudo pericial e que foi orientada a respeito. Então, nesse caso, vocês veem que existe uma situação favorável ao réu, porque
o laudo pericial indicou que ela era fumante mesmo e que isso foi causa de piora das condições cirúrgicas, né? O médico ainda, o advogado do médico ainda alega que a cirurgia estética, apesar de ser uma obrigação de resultado, vejam, aqui ele está sendo um pouco mais realista. Então, apesar de ser uma obrigação de resultado, ainda depende de culpa. É uma responsabilidade subjetiva. Ele ainda alega que ausência de dano relevante de nexo causal, pois o resultado indesejável da cirurgia não decorreu de sua conduta, relatou falta de prova de danos materiais, referiu impossibilidade de cumulação do pedido de cirurgia corretiva com indenização por danos morais. Mais ou menos, né? Aí ele forçou um pouco a barra, quer dizer, pelo menos de danos estéticos com a cirurgia não daria, mas danos morais, enfim, vai depender muito da sentença. E por fim, ele pediu a redução do quanto indenizatório relativo aos danos morais. Então pediu para baixar a indenização arbitrada. Então vamos lá, a história de fato, né? A autora se submeteu a mastoplastia e abdominoplastia e evoluiu no pós-operatório com secreção e deiscências nas mamas, além de necrose no abdômen inferior. Fez cirurgia de retoque de cicatrizes. Um mês depois, não ficou satisfeita com o resultado, tendo em vista que as mamas permaneceram grandes e o abdômen apresentava cicatriz. Um pouco mais para baixo, relatou que a depressão em região da cicatriz suprabárica decorreu de necrose do retalho infraumbilical devido a déficit vascular local por provável associação do tabagismo e a cicatriz de colectectomia. Nomes difíceis. Muito bem. O dano estético foi julgado de grau médio pelo perito. A cirurgia plástica pode minimizar a área cicatricial. Isso foi tudo que o perito nos disse. Agora que vem efetivamente o parecer do julgador. Todavia, em que pesem as cicatrizes da autora não terem decorrido de erro grosseiro ou uma má prática de medicina durante a intervenção cirúrgica, estas decorreram dos problemas relatados pelo réu e pelo perito, quais sejam a falta de vascularização local, consequência do tabagismo da autora e da retirada da vesícula. Importa relevar, pois, o dever de informação do médico, averiguando-se se este foi cumprido a contento. Daí que necessário o dever de informação e consentimento do paciente. Deve se submeter a determinadas situações possíveis decorrentes da cirurgia, inclusive conhecimento do pós-operatório a que deverá se submeter. No caso dos autos, não trouxe o réu apelante elementos que o comprovassem que informou a autora a provável dificuldade de cicatrização decorrente de ser fumante, por já ter retirado a vesícula. Então vejam vocês. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que maus hábitos, notadamente o tabagismo, vai levar a um desenvolvimento pior de uma cirurgia, especialmente a cicatrização. Mas vejam, justamente em haver essa assimetria de informação, muitas vezes o juízo considera, assim, exagera na sua compreensão e deixa isso muito mais distante. E é justamente por isso que se faz tão importante o contrato de tratamento e o termo de consentimento, livre e esclarecido. Você precisa de um documento onde a pessoa anote, compreenda e assine tudo isso, para que você não chegue numa situação dessa. Então, diz ainda o julgador, ainda que se reconheça que cabe ao paciente cumprir todas as orientações e informações prestadas pelo médico, cabe ainda ao médico a responsabilidade de continuar o acompanhamento e evolução do processo de recuperação da paciente até a efetiva conclusão do seu trabalho. É o tal do follow-up pós-operatório que resolve tantas e tantas situações jurídicas. Oportuno lembrar que no contrato de saúde, as partes devem observar as cláusulas e condições estabelecidas no contrato e com os deveres acessórios ou paralelos, que são princípios que não necessitam estarem escritos, como a boa-fé objetiva, lealdade contratual, a ética, proteção recíproca dos interesses das partes. Enfim, aqui ele está falando um pouco mais sobre noções jurídicas. Ainda que se esquecesse que os médicos estão sujeitos a um código de ética, na hipótese dos contratos médicos, estão obrigados a dar ao paciente toda a atenção necessária até o final do tratamento. Aqui nós temos um dado bastante interessante.
Diante desse quadro, ainda que se não desconheça que o resultado na cirurgia plástica, maiormente na cirurgia de mamoplastia redutora, que tem inicialmente o caráter de cirurgia reparadora, para em seguida a finalidade de plástica estética. Faltou informação e orientação à paciente. E aqui nós temos um dado interessante, na verdade, nesse momento. No depoimento feito junto à entidade de classe médica, consta que o réu não era atencioso com os pacientes e não dava devido acompanhamento depois de feito o ato cirúrgico. Então, é interessante, né? A priori, nós temos a impressão que a seara ética administrativa e a seara civil não se relacionam tanto. Todavia, você vê como essas realidades elas vivem se entrelaçando. Então, por exemplo, quando nós falamos de publicidade ética, um dado interessante não é tão grande o número de condenações em processos éticos em razão de, pelo menos não condenações relevantes, né? Em razão de publicidade, enfim, que seja autopromocional, que seja sensacionalista e coisas do gênero. Todavia, você vai observar que esse tipo de infração ética muitas vezes vai ter seus efeitos, vai desaguar no processo judicial. Quer dizer, um pouco mais para frente vocês vão até observar. No caso que a gente está vendo, na verdade, o depoimento dado na esfera ética deságua na civil. E ainda diz o julgador, não se pode deixar de observar que o apelante sofreu pena de cassação do exercício profissional. Então veja, o sujeito chegou à última, ele já nem sequer pode exercer a medicina, por infração de diversos artigos do Código de Ética Médica aplicada pelo Conselho Regional de Medicina. Então, o cara ele já chegou como vilão da história justamente porque sequer mais podia exercer a medicina. Então, ele devia ter outros problemas, né? Mas em caso não foi reconhecido o erro médico por si só, né, em prática da medicina, o exercício da medicina, mas ele não respeitou o dever de informação. Então, o julgador entendeu a indenização material bem fixada, que eram aqueles 11 mil reais. Quanto à indenização para a cirurgia reparadora, indenização moral, o recurso tampouco comporta provimento, então ele achou de bom tom. Isso porque não se garante que a futura cirurgia poderá reparar completamente os danos estéticos sofridos, todavia poderá servir para minimizá-los, que foi o que o perito disse. Por fim, outro sim, como constatou da sentença, a conduta praticada pelo profissional acarretou por si só constrangimento à autora, que está à mercê de uma futura intervenção cirúrgica. A sentença que entendeu que o dano estético englobou o prejuízo moral fixou a indenização de 30 mil. A quantia não é excessiva diante as consequências advindas da cirurgia. Então, vejam vocês, hein? É um tipo de caso que não trata de erro médico em estrito senso, mas uma questão de dever de informação, quase foram 50 mil reais. Eu acho que chegaram até 50 mil reais, porque ainda tem os 10%, tem a correção, né? Então vejam vocês como são coisas muito simplesmente resolvidas e que posteriormente dão uma dor de cabeça absurda. Bem, meus caros, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante esse mês. Nós esperamos continuar produzindo conteúdos relacionados à medicina com finalidade estética, que é uma parte tão vulnerável como nós temos visto, né? E que cresce enormemente. Então, conto com vocês nos nossos próximos conteúdos. Um forte abraço. Se cuidem nesse período de coronavírus, tá bom? Até mais!